E aí, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia. Zank falando. Seguinte, eu vi o maior desserviço da face da Terra sendo promovido pela Jovem Pan e, naturalmente, certas mídias, quando divulgam certas matérias erradas, as pessoas acabam divulgando em função, muitas vezes, do analfabetismo científico, entre outros problemas, divulgando aquelas informações erradas como se fossem verdadeiras. E aí eu comecei a ver 2 dias atrás o pessoal falando, não, porque eu não vou tomar a vacina porque os efeitos colaterais dela são 100 vezes maior do que a doença, que é 0,3. Gente, mas vacina causando morte? Isso é raro pra caralho, né? E aí, vi uma vez, vi 2 vezes, daí eu vi que um suposto neurocirurgião foi na Jovem Pan, e a Jovem Pan acabou divulgando isso aí como verdade. Naturalmente, muitas outras mídias acabaram replicando essa asneira. E aí eu pensei, putz, o cara é neurocirurgião, panca pra caralho, porque realmente é uma área muito difícil. Aí eu pensei, será mesmo que foi isso que o cara falou? E aí eu fui pesquisar. Realmente o cara falou isso porque eu não estava acreditando. Literalmente eu não estava acreditando em tamanha ignorância estatística de um indivíduo falar uma coisa dessas. Mas aí eu peguei e fui pesquisar, né? No próprio site da Jovem Pan. Efeito colateral da vacina chinesa pode ser pior que a Covid-19, diz neurocirurgião. Fiquei preocupado. Pensei, devem ter distorcido. Outro site falando a mesma coisa. Fui pesquisar o nome do neurocirurgião na internet. Pai, neurocirurgião, chefe de departamento. Só lembrando que ele tem que corrigir aqui departamento, porque se ele trabalha lá nos Estados Unidos, o department está escrito errado. Oficial do Exército e aluno emérito de Harvard. Você pensa, pô, o cara é panca pra caralho, né? E aí, você vai ver o que o cara fala, né? Acredite, é um monte de bosta que eu fiquei encabulado, como o pessoal da banca, que normalmente é formada lá na Jovem Pan, o pessoal não conseguiu rebater coisas tão simples. E aí, cara, pô, sou neurocirurgião, sou foda pra caralho, né? Penso o desserviço que um cara desse fez ao país ao fomentar movimentos anti-vacinas. E para você consertar a merda que esse cara aqui falou, é muito mais difícil do que você construir alguma coisa boa. Mas vamos ver o que esse porra falou. Vamos lá. A vacina, que está nessa discussão política, ela é eficaz? Ou você acha que os caras estão colocando ainda a carroça na frente do cavalo? Pô, eu acho que... porque o cara está colocando a coisa na carroça na frente do burro. Um pouco realmente é verdade, porque infelizmente os nossos políticos são um bando de pangarés. Mas vamos para o lado científico, vamos entender o que está acontecendo. Acho que eu tenho que entender como é que é o processo de construção de conhecimento da medicina. É passo a passo, certo? Então não dá para você imaginar que a vacina com a doença começou em março, abril, e agora a gente está em outubro. A doença começou em março e abril. Não começou em março e abril. Já tinha relato desde o ano passado, tanto é que é SARS-CoV-19, não é de 2020. Quando ela chegou no Brasil e começou a causar realmente grandes problemas, alguns institutos de pesquisa já estavam testando há meses. Então não chegou em março e abril. Já começa mentindo aí, ou ele está sendo extremamente desonesto, muito politizado, ou fazendo politicagem, na verdade, ou realmente o cara é um ignorante. Mas vamos ver. Agora a gente está em outubro, a vacina está pronta, vamos tacar o pau, não é assim. Mesmo a própria doença, você vê que tem dados que são completamente revistos. O CDC, por exemplo, a questão de um mês atrás, o CDC é a maior autoridade em epidemias americanas. Tentou usar aqui o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade. Não, se tal instituto falou é porque está certo, né? Como se a gente não visse um monte de besteira sendo falado pelos órgãos políticos ao redor do mundo. Ciência funciona com replicação, com análise de dados, revisão entre os pares, assim que você consegue consolidar informação e conhecimento. Aí, naturalmente, você tem algo que possa ser válido e utilizado como ferramenta boa, de validade. Mas vamos ver o que ele fala mais. Reviu mais de 200 mil óbitos e chegou à conclusão que apenas 6% efetivamente foram secundários da Covid. Então isso já é um negócio que a gente aplicaria atrás. Aí anteontem saiu um trabalho do pesquisador sério de Stanford, que inclusive foi replicado pela OMS, dizendo que a letalidade global da epidemia do Covid no mundo inteiro, sendo vários países, inclusive o Brasil, é de 0,3%. Sim, a letalidade global é de 0,3%. Só que existe um grande problema.
O ápice do seu sistema imunológico ele tem ali por volta dos 35 anos de idade, onde normalmente com problemas virais, em torno do 8º, 9º dia, o seu corpo identifica que você realmente está infectado com algum tipo de vírus e aí começa a fazer a produção dos seus anticorpos específicos para combater esse tipo de vírus. Então, a letalidade abaixo dos 35 anos de idade é extremamente baixa, diferentemente de pessoas mais velhas, onde a cada 10 anos depois dos 35, você perde de 1 a 2 dias o seu tempo de resposta imunológica. E como o ápice da doença se dá a partir dos 14 dias, a taxa viral é extremamente alta, pessoas mais idosas realmente falecem mais com a Covid em função do seu sistema imunológico demorar muito mais tempo para conseguir produzir a nossa própria vacina, que são os anticorpos. Muito bem, e que se estima que cerca de 10% da população mundial foi contaminada e aí teve a doença, morreu, ficou imune, enfim, teve um desfecho qualquer. Então você tem uma mortalidade de 0,3%, 10% só da população comitiva, você tem 90% suscetíveis. A vacina chinesa. Esse dado também é um tanto quanto questionável em função da SARS-CoV ela ser um tanto quanto assintomática na maioria das pessoas. Então, ele afirmar isso aí com tanta certeza não vale a pena discutir. Por quê? Porque vírus, de uma forma geral, passa a diminuir a taxa de letalidade a partir do momento que você tem mais de 50% da população contaminada, de 50% a 70%, alguns estudos mostram. Por quê? Porque as pessoas passam a ficar imunizadas, então naturalmente aquele contato que ela tem com outras pessoas deixa de ser tão incisivo e naturalmente isso reduz a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo, a tal ponto que aquele tipo de doença acaba não causando mais tanto estrago. Então você afirmar que somente 10% da população esteja contaminada, ao passo que a taxa de mortes a nível global diminuiu de forma sistemática, ainda mais agora que você tem essa quantidade absurda de pessoas que já se contaminaram, então é uma propensão maior a você ficar contaminado, é um tanto quanto questionável esse tipo de dado. Eu, na minha concepção, eu acredito que mais de 50% das localidades já tenham ultrapassado essa média de contaminação, o que faz naturalmente, ao analisar as questões estatísticas, fazer com que essa taxa de letalidade se reduza. Pelos dados, pela China mesmo, tem um efeito colateral de 5,37%. Aí você fala, mas 5% é pouco, né? Aí você olha e fala assim, pô, peraí, mas a vacina da polio, que a gente erradicou aqui no Brasil, o índice de efeito colateral é 0,05%. Então nós estamos falando da vacina. Isso, a vacina da poliomielite, que deixa as pessoas, se você não vacinar a sua criança, ela perde a função motora das pernas. Eu tenho 2 brothers que precisam andar de cadeira de roda porque os pais deles não vacinaram eles. Então, esse discurso que esse médico aqui está fazendo um desserviço à população, fazendo com que alimente-se mais ainda as campanhas anti-vacinas. Mas se da poliomielite é só 0,05, então não posso tomar a vacina chinesa. Tá, mas vamos lá. Você tem 100 vezes mais efeito colateral. Aí o central falou, não, mas aí... Ela tem 100 vezes mais efeito colateral. O que esse cidadão aqui está fazendo, gente, é de uma ignorância tremenda. Uma coisa é você pegar uma doença que vai causar efeitos no seu corpo por vários e vários dias, fazendo com que você possa vir a óbito. Normalmente o efeito colateral de algumas vacinas, para ela levar realmente à morte, é extremamente raro. Mas vamos entender o que é um efeito colateral. O efeito colateral pode ser uma pele vermelha, um edema, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um monte de efeitos que, em tese, com 1, 2, 3 dias por aí, já passaram. Se você é pai, é mãe, você já deve ter observado que quando você dá vacina para os seus filhos, muitas vezes eles desenvolvem febre por 1, 2 dias. Você está matando sua criança? Você está deixando de proteger? Não está. E, no caso de vacinas, por mais que você tenha uma taxa de 5, alguma coisa de efeitos colaterais, os efeitos colaterais para 99,99999% das pessoas são leves. E aquele 0,006% que normalmente apresenta nas vacinas em geral alguma complicação mais grave, a pessoa só vem a óbito se ela não tratar. Que tipo de efeito colateral costuma dar que pode levar a pessoa a óbito? Por exemplo, ela tem uma reação alérgica, que ela vai perceber, por exemplo, que está fechando as vias respiratórias, pode acontecer algumas vezes você dar edema, só que são coisas tratáveis.
tratáveis, extremamente fácil de tratar. Ou seja, a pessoa só vem a óbito se ela não tratar desse problema. Dor de cabeça, vermelhinho no local, tudo bem, mas você põe 5% em cima de 90% da população brasileira, vai morrer gente. Você põe 5% de efeito colateral em cima da população brasileira, vai morrer gente. Eu tô encabulado o tanto que esse cara tá falando asneira, burrice. Vai morrer gente de 7 bilhões. Então, aí a questão, assim, é o que a gente está conversando, é o que é pior? É você se arriscar com a vacina que tem esse índice de efeito colateral, porque, tudo bem, 1%. Esse índice de efeito colateral, porra, uma dorzinha de barriga, febre por 2 dias, por ser um efeito natural do corpo, em aumentar a quantidade de produção de anticorpos, porra, isso vai te matar. A Covid não. De 100 a 1, agora 1% de 7 bilhões, quer dizer, será que não vai matar ou prejudicar mais gente? Será que não vai matar ou prejudicar mais gente? Porra, que informação fantástica que esse cara deu, hein? Eu fico encabulado como que o cara é tão pica e não entende coisas básicas que qualquer aluno de ensino médio conhece em relação à biologia. Que é a própria evolução da doença. E isso não é a primeira vez que acontece. Então nós tivemos, por exemplo, a vacina da dengue, antigamente a vacina francesa, que ela foi abandonada. Por quê? Porque se chegou à conclusão que o efeito colateral da vacina era pior do que a doença. Não. O problema da vacina contra a dengue é que eles não conseguiram sintetizar a vacina de uma forma tão eficiente que ela realmente fosse eficaz no combate ao vírus da dengue. Não porque o efeito colateral dela estava mais prejudicial do que a própria doença. Mas, doutor, assim, 0,3% de 208 milhões de pessoas já mais de meio milhão de mortos. Quer dizer, dá para falar que a pandemia é tranquilo. Ele ainda tentou questionar, 0,3 de tantos bilhões de pessoas dá uma quantidade considerável de mortos. Agora, estava conversando com o tem duas coisas, efeito colateral e eficiência, né? Então, tem que comparar as vacinas. O que me preocupou é quem faz esse protocolo? A gente vai esperar o FDA, a Anvisa, como é que vai? E efeito colateral, quase todos os medicamentos têm. Seja a hidrocloroquina, que foi esse novo, né? De novo, Nita, né? Né? E aí, como é que fica isso? Aí o remédio também tem efeito colateral. Tá bom, o que a gente faz? É isso que eu estou Pelo amor de Deus, eu acho que a primeira coisa a fazer assim, é uma investigação séria de quem são os vulneráveis. Perfeito. Porra, quem é que vai se ferrar se esse negócio de descambar? É o cara que está ali em frente, é o coitado do lixeiro, professor, é o professor que está lidando com criança. Coitadinho, quem que vai se lascar se você aplicar a vacina em todo mundo? É o lixeiro, é o professor, é quem está na linha de frente. Coitadinho desse pessoal, vai todo mundo se fuder. Pô, é o cara que está direto no hospital, é o cara que trabalha no laboratório, é o cara que é idoso, que é obeso, diabético, hipertenso. Pô, legal. Então esse, a gente diminui o universo e controla mais de perto. Então o cara começou a ter um efeito colateral mais sério, pô, esse cara vai ser assistido. Esse cara começou a ter um efeito colateral mais sério, ele precisa ser assistido. Se você estudar sobre qualquer tipo de vacina que existe, sendo as vacinas a maior revolução da saúde do último século, são as vacinas, tanto é que várias doenças a gente já erradicou, que causava mortalidade infantil de forma alarmante no passado. Os efeitos colaterais são simples e tratáveis. Ou seja, você vai ter 6 pessoas apresentando algum tipo de efeito colateral mais grave a cada 10 mil pessoas. 6 a cada 10 mil pessoas. E aí, esses efeitos só vão levar essa pessoa a óbito se ela não tratar. O que é bem diferente do que acontece se você está assistindo essa pessoa. Então, quando ele fala, não vai ter hospital para todo mundo, como é que a gente vai estar... Como é que um cara desse é neurocirurgião, velho? Como é que ele se formou não conhecendo essas coisas básicas de biologia? Eu, sinceramente, eu não entendo. Não dá. É utopia você falar, nós vamos dar 208 milhões de vacinas no Brasil e vamos ter leitos hospitalares para cuidar de 5% de 208 milhões de reações vacinadas. 5,6% das pessoas que ficarem com efeitos colaterais, você vai ter que levar para o hospital. Nós não vamos ter. Né? Por muito menos, que é o pico do Covid, a gente recebeu aquela orientação do outro, não, quer dizer, fica em casa. Então, não tem cabimento isso, não dá, a conta não fecha. E o cara ainda termina falando, a conta não fecha. Recomendo um livro muito bom, caso vocês gostem de conhecer sobre estatística e os principais erros, as principais falácias que o pessoal costuma dizer em cima de números e de dados. Chama-se How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. Esse cidadão aqui consideravelmente não entende do que está falando,
faltou as aulas básicas de biologia e, com todo respeito, eu não sei como alguém que é chefe de departamento, neurocirurgião, fala uma bosta dessa. E, naturalmente, Jovem Pan, assim como outras mídias, saem divulgando essa merda como verdadeira e não pega sequer um especialista em número para mostrar realmente que esse cara está falando tanta besteira. Enfim, é aquela questão. O cara gastou 4 minutos para falar esse tanto de merda. Para eu poder explicar tanta coisa para vocês, eu estou gastando 15. Então, destruir é muito mais fácil do que construir nesse país. Então, presta muita atenção nas informações que você cultiva e carrega no seu dia a dia. Valeu, muito obrigado.